Tudo bem com vocês, turminha? Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa, revisando os conteúdos da unidade 5. E aqui vamos relembrar os temas estudados. Estudamos sobre o gênero entrevista, como também o uso dos porquês, sinais de pontuação e tipos de frase e também encontro vocálico. Vamos aqui iniciar com o gênero textual entrevista, relembrando algumas marcas características ao gênero. Aqui, olha só, diálogo entre duas ou mais pessoas. Esse diálogo acontece com uma interação com perguntas e respostas, não é? E essas perguntas e respostas estão relacionadas a assuntos diversos, como esporte, aspectos da vida pessoal, política, religião, saúde, educação, culinária e etc. E esses assuntos, eles são veiculados em jornais, revistas, páginas na internet, também por meio do rádio, não é? Sendo impresso ou não, pode ser também em meios digitais. E vamos lembrar da presença do discurso direto. E para isso vamos fazer a comparação do discurso direto com o discurso indireto. Veja só, turminha, o discurso indireto é quando o próprio locutor é responsável por explicar a fala do interlocutor. Ou seja, quando o narrador, por exemplo, reproduz a fala de um personagem, ele pode adaptar as palavras, transformar alguma situação em outra parecida e tudo mais. Na entrevista, isso não pode acontecer. Na entrevista, utilizamos o discurso direto. Por quê? Porque a fala ela deve ser reproduzida fielmente, sem nenhuma alteração. Esta é uma importante característica. E agora vamos passar para o uso dos porquês, não é? Aí, para interagir e aprender melhor, vamos para a leitura do gênero tirinha. Aqui uma tirinha de Armandinho. A situação do porquê no primeiro quadrinho é o seguinte. Faz uma perguntinha. Por que é separado? Aí o pai responde. Por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. E aqui vamos perceber as 4 situações do uso do porquê. Nesse primeiro exemplo, ele está separado e sem acento. Veja que no final tem um ponto de interrogação. E a presença do porquê no início da frase faz a gente lembrar, não é, do porquê pergunta, o porquê interrogativo. A presença do ponto de interrogação justifica isso também. E aqui no segundo exemplo, nós temos o porquê juntinho, quando diz porquê não é junto. Ele faz uma explicação, não é? De fato. Então, aqui dizemos que o porquê junto e sem acento, podemos dizer que é o porquê resposta. E no próximo exemplo aqui, porquê separado, mais uma vez, só que ele está no final da frase e com um acento, não é? E aqui também percebemos a presença do ponto de interrogação. Ah, outro porquê interrogativo, outra pergunta. Então, porquê separado com acento circunflexo, final de frase, pergunta de novo. E na última situação, quando diz o porquê, ele está juntinho e com acento circunflexo. E percebemos a presença do artigo o. Ah, se vem com o artigo o, aqui indica uma situação de substantivo. Então, neste último exemplo, porque junto e com acento, ele tem função de substantivo, tá? E agora vamos relembrar sinais de pontuação e tipos de frase. E mais uma vez vamos precisar da tirinha de Armandinho. Atenção à leitura. Doador de medula óssea? Mas isso não dói? Quase nada, filho. Imaginar uma pessoa perder a vida sendo tão fácil de ajudar? Essa é a dor que eu não quero sentir. Agora vamos para os exemplos retirados do texto. Doador de medula óssea? O ponto de interrogação entrega, não é? Uma frase interrogativa. E quando diz, imagina uma pessoa perdendo a vida
sendo tão fácil ajudar? Há apenas uma declaração, e uma declaração afirmativa. E quando diz assim, essa é a dor que não quero sentir. Além da presença do ponto de exclamação, da emoção transmitida também, percebemos o não. Então, podemos classificar como exclamativa e também negativa. E vamos continuar com sinais de pontuação com mais exemplos. Vejam só. Você sempre vai ouvir que não adianta. Geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Bonita mensagem, não é? E agora vamos para os exemplos. Quando diz não adianta, está entre aspas, né? Além de chamar a atenção, aqui mostra a fala de alguém, né? Quando você ouvir não adianta. Lembra das funções das aspas. E quando diz assim, quando for assim, não liga. Não liga. Veja a presença do verbo no imperativo. Ele está ali dizendo um pedido, não é uma ordem. Aqui classificamos como uma frase imperativa. E quando diz, não incomoda mais quem não faz nada. Reticências. Aqui dá uma ideia de continuidade. Algo que poderia também ser dito para acrescentar a mensagem, lembra? É claro que existem outros sinais de pontuação que você pode reforçar com seus estudos, tá? E agora vamos passar para o encontro vocálico, encontro de vogais e, quando percebemos se está na mesma sílaba ou não, é que podemos classificar em ditongo, tritongo ou hiato. Vamos para a leitura da tirinha também. Nossos direitos estão escritos na Constituição. Mas, se na teoria todos somos iguais perante a lei, muito falta conquistar na prática. Outra bela mensagem, não é? E agora vamos para algumas palavras do texto e perceber se são ditongo, tritongo e hiato. Aqui na palavrinha direitos, há o encontro de vogais, o E e o I na mesma sílaba. Então, se duas vogais estão na mesma sílaba, lembra que classificamos como ditongo. Aqui no exemplo da palavrinha iguais, encontramos o U, o A e o I na mesma sílaba. 3 vogais juntinhas classificamos como tritongo. E aqui como último exemplo, a palavrinha teoria. Percebemos o O, percebemos também o A. Sozinhos, cada um em uma sílaba. Quando há esta ocorrência, justamente o contrário das outras, onde a vogal fica isolada na sílaba, dizemos que há hiato, a ocorrência de hiato. Vale a pena lembrar, tá, turminha? Então, esta foi a nossa revisão de língua portuguesa da unidade 5. Desejo a vocês bons estudos.